O presidente Lula também trouxe uma fala a respeito de economia. Eu até tinha prometido para vocês ontem, não tinha dado tempo, mas hoje a gente vai fazer esse saldo econômico de como, nestes 10 meses de governo Lula, como é que a economia está andando. Está ruim? Está péssima? Está ótima? Está razoável? A gente vai trazer esse saldo e eu vou deixar para você dizer como é que está o saldo econômico do governo Lula. Mas ele lembra que dólares estocados nos seus governos anteriores, né, ajudaram Paulo Guedes e Bolsonaro. Ou seja, ele disse que das reservas feitas com o seu governo, ajudou e muito o governo Bolsonaro. E olha, antes de eu falar que não só concordo, como trago provas sobre isso, eu vou querer a fala do próprio presidente para a gente compreender melhor e trazer uma fala mais embasada. Vamos ouvir. Passado 10 meses de governo, eu tenho muito orgulho de ter tido a humildade de convidar o Alckmin, não apenas para vice, mas entregar na mão dele o Ministério da Indústria e Comércio. E tem feito um trabalho excepcional. Eu lembro, Alckmin, que em 2005, quando a gente conseguiu atingir os primeiros 100 bilhões de fluxo na balança comercial brasileira, nós ficamos tão felizes que nós colocamos um container num guindaste na frente do Ministério, que ficou meses e meses para a gente mostrar que tínhamos chegado à casa dos 100 bilhões. No mesmo ano, eu tinha lido uma notícia que a China tinha conseguido fazer seu primeiro 100 bilhões de dólares de reservas internacional. E nós discutimos a necessidade do Brasil também fazer reserva internacional. E foi muita alegria quando no mesmo período a gente conseguiu os primeiros 100 bilhões de dólares de reservas internacionais, que depois chegou a quase 400 bilhões de dólares e que é responsável pela estabilidade política desse país, é responsável pela estabilidade econômica, mesmo quando você tiver um maluco governando esse país, essa reserva garantirá a estabilidade para que a economia não desmorone. Pois é, e a gente sabe que é muito verdade isso. O Brasil, que estava com uma dívida bilionária do Banco Mundial, né, por controle de quem? Dos Estados Unidos, até porque a dívida é feita em dólar. O dólar, ainda hoje, é a moeda comercial mais utilizada no planeta. Então, para que um país quite com a dívida externa ou que esteja em alta, se torne uma economia segura, estável, ele precisa estar com uma boa reserva em dólar. E foi nos governos Lula. Isso aí é mentira, isso é desculpa de esquerdista. Olha, pesquisa, eu não vou ter tempo para discutir contigo idiotice não. Vai na internet, pesquisa, dá uma olhada e vê quanto era a dívida externa em 2003, assim que ele assumiu, 2002, 2003, e vê quanto já era a dívida externa em 2006, quando ele conseguiu quitar antecipadamente essa dívida. Sabe? É só analisar, é só pesquisar, não tem o que você fazer. É ter paciência, é olhar, é leitura, muita leitura, para poder entender os gráficos, para poder compreender o que é que está se passando, como foi feito, quais as estratégias feitas pelo governo para poder quitar essa dívida mais rapidamente, para poder conquistar essa reserva em dólar, tanto que hoje, atualmente, 2023, sabe quanto se tem de dólares aqui no Brasil? 350 bilhões de reserva em dólares aqui. Então você não venha dar uma de idiota e dizer que isso é fruto do governo Bolsonaro. Não é não, tá? Não é fruto de governo Bolsonaro coisa nenhuma. Isso é fruto,
do governo Lula 2, de articulações do governo Lula 1, e passou-se pelo governo Lula 2. Ainda teve auxílio da Dilma, que seria outro governo do PT, mas que visou-se. É só você pesquisar, eu não preciso estar trazendo sempre a mesma coisa, o mesmo discurso enfadonho, a mesma fala, para que você tenha, para que eu tenha a esperança de que você vá acreditar em mim. É melhor você pegar o seu celularzinho, parar de olhar TikTok, parar de olhar Instagram, parar de olhar roupa na Shein. Vai lá e pesquisa, que aí você vai ter certeza se o que eu estou falando é verdade ou é mentira.